Tomografia para concursos e provas. Muito bem, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais novo curso de tomografia, que é o curso de tomografia para concursos e provas. Para quem não me conhece, meu nome é Marcelo Alves, sou tecnólogo em radiologia médica e hoje nós vamos falar um pouco mais sobre o capítulo de abdômen. Bom, esse capítulo ou esse curso todo, eu vou falar para vocês agora o que ele é de verdade. Ele é a continuação do curso de programação também vendido lá no site da Neurovideo. Nós temos o canal no YouTube, o canal CT, onde nós mostramos aí vários capítulos completos, mas também nós temos muitos trailers de todo o material vendido no site da Neurovideo, né? E por que nós temos esse material todo em trailer no YouTube? Porque nosso material é feito com muita qualidade, graças a Deus nós fazemos material com muito carinho, muita preocupação com a qualidade didática, muita preocupação com a qualidade gráfica do material, né? Você vai ver que são realmente, nós temos elementos bem estruturados dentro do curso, para que você, aluno, que não é só um aluno, não é só um cliente, não é só um freguês, você é um companheiro nosso de trabalho, porque nós também fazemos trabalhos dentro da produção de imagem, da produção de exames, né? Então nós somos colegas, na verdade, né? Nós não somos aqui professor e aluno, nós temos uma relação assim também como professor e aluno, mas em primeira instância, obviamente, eu sou profissional que faz exames também, né? Então por isso muitas pessoas têm falado aí para mim, poxa, mas é muito legal esse curso ou essa aula, porque de verdade ela acontece, a gente vê que acontece no dia a dia, é óbvio que acontece, né? Tudo que foi feito aqui, ele é na verdade retratado do que acontece no dia a dia. E é assim que nós conseguimos uma qualidade didática bastante interessante para você, né? Para que você tenha compreensão, para que esse material sirva também, né? Que esse material sirva como uma boa referência, porque tudo que foi falado aqui ou tudo que é falado aqui, na verdade, depende da equipe médica, de como a equipe médica vai estruturar os protocolos. Nós damos aí algumas dicas de como é feito, de como não é feito e na verdade vai ficar aí também, por final das contas, a cargo da equipe médica, que varia um pouco de protocolo para protocolo. Mas de verdade, muitas dicas que são dadas aqui realmente são utilizadas, nós usamos no dia a dia. Na verdade é a minha rotina e eu tento passar para vocês aqui tudo que eu sei, ou pelo menos boa parte do que eu sei em tomografia multislice. Sempre lembrando que no site da Neurovideo nós também temos um curso de programação para ressonância magnética. Esse concurso de provas para ressonância magnética vai demorar um pouco porque é sumamente longo, né? Mas nesse momento nós temos aí então o curso de tomografia para programação no site da Neurovideo e nós temos também agora o tomografia para concursos e provas, que é o mais novo curso lançado pela Neurovideo. Realmente é um curso muito interessante porque ele é a segunda parte do curso de programação que foi feito lá num primeiro momento, né? E por que isso aconteceu? Já vou explicar. Muito bem, então por que ou o que é exatamente o curso de tomografia para concursos e provas? Ele é a continuação do curso de tomografia para programação já vendido no site da Neurovideo, tá? E por que eu não falei tudo que eu vou falar agora aqui lá naquele primeiro curso de tomografia? Porque lá, pessoal, a gente tinha uma tecnologia de aquisição de filmagens, a gente tinha uma tecnologia também de captura de tela anterior a essa nova tecnologia. Então nós ainda tínhamos um tempo limite, nós tínhamos poucos minutos de filmagem. Agora não, agora nós estamos praticamente ilimitados, nós poderemos filmar quanto tempo a gente quiser.
Então nós temos aí bastante material para ser falado, nós podemos mostrar a imagem passo a passo para vocês. É uma nova tecnologia, graças a Deus a tecnologia vem para ajudar, e aí a gente consegue uma didática muito mais interessante. E aí eu consegui reunir, ou pelo menos eu tentei reunir, mais dicas aí interessantes em cada um dos protocolos já explicados lá naquele primeiro curso, tá? Então nós vamos falar nesse curso, nós vamos falar sobre dicas, né? E nós vamos mostrar agora as imagens passo a passo, mostrando as principais estruturas. As principais estruturas, até porque eu não sou aquele grande conhecedor em anatomia. Eu queria ser, mas também a gente ia ficar alongando um estudo ou uma matéria que não é tão usada, não? Que são os detalhes, os micro detalhes de anatomia, né? É usado, mas não tanto, né? Nós vamos nos ater, é claro, à programação, nós vamos nos ater à técnica radiológica. Então esse curso é a continuação daquele primeiro curso lá. Seria como uma tomografia multislice parte 2, né? Mas que vem aí com novas dicas, e tinha que ter um nome, nós colocamos o nome tomografia para concursos e provas, porque nós temos também no final, nós teremos um capítulo específico para de perguntas e respostas em tomografia computadorizada. Nós teremos aí no primeiro momento 200 questões de perguntas e respostas que eu mesmo farei aqui para vocês. Nós no final das 200 perguntas nós vamos colocar aí a referência ou as referências de onde saíram essas perguntas e respostas. Saíram de vários livros, várias provas, né, utilizadas no dia a dia, e durante uma experiência de mais de 2 décadas aí, minha em tomografia multislice, e eu espero que vocês curtam aí. Nesse momento nós estamos dentro do capítulo de abdômen e, sem mais enrolação, vamos falar então sobre o protocolo de abdômen. Ok, pessoal, vamos então olhar aí na tela. Nesse momento, nós estamos diante do roteiro, ou seria um roteirinho básico do curso de tomografia para concursos e provas. E dentro de cada um dos capítulos desse curso, nós vamos falar sobre preparo do estudo, posicionamento e dicas de posicionamento, as dicas particulares de cada um dos estudos. Nós vamos falar sobre a área de aquisição, não tem como fugir disso, apesar de que isso já foi falado no primeiro curso, mas não importa. Nós vamos falar novamente aqui sobre a área de aquisição, da onde a onde você deve adquirir as imagens em cada uma das fases, tá bom? Nós vamos falar sobre as principais estruturas anatômicas, que é a grande jogada desse que eu vejo desse curso, né, que é mostrar realmente as principais estruturas anatômicas, que não foram apenas mostradas lá, jogadas. Então realmente nós ficamos devendo nessa aquisição, pelo que eu falei para vocês, a tecnologia daquele vídeo ou daquele curso realmente não permitia. Coisa que agora nós estamos aí com uma tecnologia super bacana. Nós temos essa ambientação de áudio muito própria, muito bacana. Você não consegue ouvir aí aquele reflexozinho de áudio que incomoda, que mostra como que fala? Que mostra aí uma tecnologia amadora, né? Aquele ecozinho de áudio, é amador aquilo, não, nós preparamos o ambiente todo aqui exatamente para que você consiga ouvir direitinho o que eu falo, né? Nós temos aí a microfonação. Agora eu estou com 3 microfones para você ter uma ideia, né? E aí onde pegar o melhor áudio é que nós vamos usar aí na linha de vídeo, né? Então nós temos 3 fontes de áudio agora nesse exato momento acionado para levar qualidade para você, para levar qualidade didática, para levar qualidade de técnica de vídeo. Então nós vamos mostrar aí as principais estruturas anatômicas, como eu mostro aí na tela para vocês. Nós vamos mostrar as imagens, né? As principais estruturas anatômicas nós vamos mostrar diretamente nas imagens, tá bom? E as dicas particulares de cada um dos estudos, né?
Tá bom? Então é isso, e nós vamos então começar o capítulo de tomografia de abdômen com o preparo do estudo. Bom, no primeiro momento, o que é que a gente pede? A gente pede para o paciente, ou que o paciente venha ao setor de tomografia com 4 horas de jejum. Chegando lá, nós vamos preparar, como mostra a imagem na sua tela, nós estamos preparando aqui um meio de contraste. Em uma garrafa de 1,5 litro de água, nós vamos desprezar um pouco a água para poder caber o meio de contraste. Com o auxílio do funil que vocês veem na tela, nós despejamos aí 50 ml de contraste. Então são 50 ml de contraste para uma garrafa de 1,5 litro. Você vê que a garrafa aqui, ela tem uma coloração um pouco amarelada, né? Essa coloração, eu despejando aí, essa coloração amarelada, ela é, na verdade, por conta de um suco, né? Que a gente pode colocar aí. Para pacientes não diabéticos, você pode colocar um suco, porque o meio de contraste, ele é um pouco amargo e isso incomoda o paladar, né? Então não custa nada, um suquinho é barato, né? Todo setor pode comprar um suquinho desse e ajudar o paciente, né? Isso ajuda inclusive na divulgação do serviço, né? O paciente fala sim, viu? Não pensa que o paciente não fala, o paciente fala lá, quando comenta sobre o setor, né? Fala que lá dá o preparo via oral, mas dá um suquinho junto, né? Fica menos amargo. Ainda tem um tiquinho de amargo, eu mesmo já experimentei, nesse dia eu não experimentei, mas eu já experimentei, eu já tinha experimentado. E não é tão incômodo não, tá bom? Então você prepara dessa forma, uma garrafa de 1,5 litro, despeja um pouco, né, ou despreza um pouco da água para caber o suco e para caber também o meio de contraste. São 50 ml do meio de contraste. E como é que o paciente vai tomar isso? Tá? Geralmente, o preparo ou os preparos de tomografia são de 1 hora, 1h30 e há quem faça também de 2 horas e 3 horas. Isso varia muito de equipe para equipe, tá bom? O comum é 1 hora de preparo, tá? Então, o paciente toma aí o primeiro copo de 200 ml aproximadamente no minuto 0, tá bom? E aí, a cada 15 minutos, ele vai tomando mais um outro copo. Pode ser que sobre alguma coisa no final. Mas aí, quando tiver a sala livre, né? E 1 hora de preparo, né? Não precisa ser exatamente 1 hora, 1h e 15. Então, quando tiver no momento do paciente entrar em sala e fazer o exame, você vai dar o último copo para o paciente, tá bom? Então, se ele tiver se tiver dando 1 hora e ele tiver a ponto de entrar em sala, pede para ele esperar um pouquinho. Assim que libera a sala de exame, ele entra em sala, toma o último copo, deita na mesa e você começa o exame imediatamente. Por quê? Porque é importante tomar o último copo no momento do exame para que o estômago, para que o duodeno e a primeira porção do intestino delgado ele se dilate um pouco, tá bom? E aí o médico vai conseguir dar o relatório, um relatório mais preciso aí dessa primeira porção do intestino, tá bom? O estômago dilatado, né? As paredes do estômago, nós vamos ver daqui a pouco, as paredes do estômago, antes elas eram colabadas, elas se afastam, e aí o médico consegue com bastante precisão avaliar se existe alguma alteração aí da espessura dessa parede, tá bom? Por isso é muito importante dar o último copo. O paciente tem que estar com o estômago bem cheio na hora de deitar também, cheio de contraste, não de alimento, tá bom? As 4 horas de jejum que a gente pede é exatamente para que nós tenhamos certeza de que o estômago esteja vazio, né? Ou esteja sem alimento. Por quê? Muitas vezes, muitas vezes não, perdão. Às vezes o meio de contraste ele provoca náusea nos pacientes, tá bom? E essa náusea com um alimento dentro do estômago, essa náusea mais o alimento vai ficar muito forte e é capaz do paciente
vomitar, ou pode ser que provoque aí vômito, tá? E isso é desastroso, isso é perigoso também, né? Porque não é só desastroso, como é perigoso, é mais perigoso do que desastroso, na verdade. Porque se o paciente vomita e aspira, tá? Isso vai parar dentro das vias aéreas, né? Isso pode provocar pneumonia e uma série de outras complicações aí que ninguém vai querer, né? Então, muita atenção nisso, tá bom? Eu particularmente acho pouco o número de 4 horas de jejum. Por mim, seria no mínimo 6 horas, tá bom? Não é maldade, é uma segurança, tá? Bom, antes de mais nada, para realizarmos o estudo de abdômen em tomografia computadorizada, nós temos que fazer uma entrevista, tá bom? Essa entrevista, nessa entrevista, né, são feitas perguntas sobre patologias anteriores, cirurgias do abdômen, né, internações, motivos. Então existem várias. Eu vou tentar deixar para vocês aí depois na descrição desse vídeo na verdade eu vou deixar assim um modelo de pesquisa realizado em tomografia computadorizada. Vou deixar no final aí para que vocês tenham uma ideia do que se pergunta, né? E essas respostas, né, ou essas perguntas com suas respectivas respostas, elas mostram aí um histórico do paciente. Isso vai ajudar muito o médico radiologista a dar um relatório e, consequentemente, vai ajudar o paciente e o médico solicitante aí a encaminhar todo o procedimento a partir de então. Então, realizada as perguntas, né? Se o paciente não tem um histórico alérgico, o paciente não tem um histórico que impede ele de injetar o meio de contraste, então o pessoal da enfermagem vai pegar a veia, né? E a gente espera sinceramente que seja uma veia boa, porque se você for fazer estudos de abdômen, por exemplo, com fase arterial, você vai precisar injetar o meio de contraste em bomba, e isso numa velocidade de 3 ml por segundo, num volume aí que geralmente vai de 80 a 130 ml, então é um volume grande, numa velocidade razoável, que 3 ml por segundo é uma velocidade razoável, mas tem serviços que injetam inclusive a 5 ml por segundo, então você vai precisar aí de um calibre 18, de um calibre 20, um calibre 18, 22, mais fininho que for 22, tá bom? Então a gente roga para o pessoal da enfermagem pegue uma veia boa. E eu vou dar uma dica para você agora, profissional que está chegando, ou para você que já é veterano também. Pessoal, tenham uma boa relação com o pessoal da enfermagem. Por quê? Porque o pessoal da enfermagem pode ser seu grande aliado, mas pode ser seu grande, vamos dizer assim, inimigo, tá bom? Então, mas não só por isso, o pessoal da enfermagem tem gente chata, tem gente boa, dentro de todas as categorias profissionais, tem pessoas agradáveis e pessoas desagradáveis, tá? Então eu peço para vocês que façam uma boa, que tenham uma boa relação, nada de ser arrogante, né? Sejam humildes, não precisa ser ridículo, mas sejam humildes, sejam pessoas decentes, trabalhadores. Saibam que o pessoal da enfermagem não está ali trabalhando para você, geralmente o pessoal está trabalhando para a instituição, tá bom? Então tenha uma boa relação com esse pessoal pode ser muito bacana com você. Eu, graças a Deus, trabalho com equipes maravilhosas, posso falar muito bem de todos eles. Então isso ajuda bastante também na produção de material, tá bom? Na produção de exames, tá? E também te ajuda no quesito de saúde, né? Porque saúde mental é muito importante, tá bom? E para que você tenha, ou se você tem uma boa relação com esse pessoal, você vai ter paz, você vai conseguir executar os seus serviços de forma concreta, tá bom? Então tá. Fez a entrevista, pegou a veia, começa o preparo via oral,
vai para a mesa de exame, toma o último copão de meio de contraste, deita na mesa e aí você vai fazer os scouts, né? O que são os scouts? Os scouts são radiografias, tá? De frente e de perfil, vou mostrar para vocês agora aqui. Aí está na tela, nós temos aí uma radiografia de um abdômen aparentemente feminino, tá bom? E nós temos aí, inclusive, a presença aí de um clipezinho que a gente já vê aqui, ó. A gente vê a presença de um clipezinho metálico aqui, o que revela pra gente que esse paciente, ou essa paciente, no caso, já fez a colecistectomia, né? A retirada de vesícula. Muito provavelmente foi isso que aconteceu aqui. É claro, eu não tenho as imagens de corte correspondente, mas é isso que leva a gente a pensar. E a área de aquisição que nós podemos ver aqui vai desde a linha vermelha acima, aqui acima do diafragma e também abaixo dos isquios. Muita atenção, vou dar uma dica aqui agora, uma dica de exame, uma dica própria do exame, tá bom? Muita atenção ao colocar a primeira linha aqui. Por quê? Porque quando a gente coloca ou a gente fixa a primeira linha aqui logo acima do diafragma, a gente corre um risco muito grande. Por quê? Abaixo do diafragma aqui está o fígado, uma estrutura muito importante no estudo de abdômen, e ela não pode ser cortada de jeito nenhum da imagem. Quando a gente fala cortada, a gente fala que ela ficou fora de imagem ou fora do estudo, tá bom? Existem duas interpretações para corte de fígado, né? Um corte é um corte mesmo, um corte de imagem, e o outro corte a que eu me refiro nesse momento é deixar parte da imagem de fora. Não pode, tá bom? Por quê? Porque às vezes qual é o cuidado ou qual é a problemática aqui? Vamos olhar na imagem aqui. A gente tem aqui, ó, o diafragma passando aqui nessa linha e aqui do lado esquerdo, tá? E isso aconteceu quando o paciente inspirou o ar de uma maneira, de uma tal maneira, né? Ele encheu o peito de ar um tanto e prendeu, e eu fiz o scout. Agora, pode ser que durante as aquisições, ou pré-contraste ou pós-contraste, ele inspire de forma diferente. E você não vai saber isso, né? Porque, por exemplo, se ele inspirou até aqui e eu coloco o risco aqui, ó, o primeiro corte muito rentinho aqui, ó, querendo não aplicar radiação. É nobre isso, né? Quanto menos ou menos radiação a gente aplicar no paciente, melhor. Mas se a gente deixar muito rente aqui, ó, ao diafragma, o risco dele respirar de forma diferente, por exemplo, se ele encher menos o peito de ar, essa cúpula vai estar um pouco acima, e aí você vai ter o primeiro corte abaixo do fígado, deixando a área ou uma área muito importante de fora do estudo, tá bom? Então eu coloquei aqui o risco vermelho bem acima do diafragma, que é para que você perceba essa margem de segurança que eu deixei aqui. Isso foi deixado de propósito, né? Então é muito importante que você mantenha essa área de segurança para que não fique aí cortando a imagem ou imagens importantes que poderiam ser essenciais no tratamento desse seu paciente, tá bom? Muita atenção no seu paciente, muita atenção aí então na programação do estudo. Programação do estudo eu também falo lá no primeiro curso de tomografia lançado pela Neurovídeo, já à venda lá no site neurovideo.com.br. Qual é o posicionamento então para o estudo de abdômen em tomografia? Em decúbito dorsal, entrando primeiramente os pés. E por quê? Para que isso? Isso por que não? Para que, né? Na verdade, para que os braços fiquem voltados para a sala de exame e o pessoal da enfermagem tenha um melhor acesso ao dispositivo de acesso endovenoso, né? Para que você consiga aí plugar de forma mais adequada aí
e também para que, por exemplo, em caso de alguma intercorrência, o paciente passe mal, qualquer coisa, a cabeça esteja voltada para a sala de exame, fique bem mais fácil de a gente poder trabalhar e poder dar assistência ao paciente, tá bom? Hoje em dia os meios de contraste são bastante seguros, tá? Eu mesmo já trabalhei com meio de contraste bastante complicado, dava muita náusea, dava muita alergia. Hoje não, hoje em dia, graças a Deus, a tecnologia tem ajudado bastante e nós temos aí um nível muito baixo de reações, tá bom? Mas existe sim o risco e as precauções estão aí para serem cumpridos. Os protocolos de segurança devem ser sempre cumpridos, tá bom? Tenho isso em mente, isso vai ajudar bastante. Não é só médico e enfermagem que devem se preocupar com isso, não. Vocês também devem saber o que deve ser feito até para ajudar na hora de uma ocorrência, na hora de uma intercorrência, tá bom? Então, aí na tela nós temos a imagem da nossa modelinho entrando com os pés de barriga para cima. Vamos dar uma olhada aqui. Aqui está o dispositivo de acesso venoso, né? Nós estamos com um sorinho aqui até para ficar correndo a veia, né? Para manter gotejando e aí manter o acesso pérvio, né? Como diz o pessoal da enfermagem. E aí aqui nós temos uma bomba injetora de uma única cabeça, tá? E geralmente as bombas, as boas bombas têm duas cabeças, tá? Uma para meio de contraste e a outra para soro, né? Porque aí você dá uma lavadinha aí depois da injeção do meio de contraste. E o soro também, para bombas que tem uma segunda cabeça, você pode fazer ou você pode usar como teste, né? Você injeta aí 20 ml para ver se a veia está pérvia, a veia está boa, tá bom? Então esse é o posicionamento, sempre de barriga para cima ou decúbito dorsal, entrando primeiramente os pés. Eventualmente, em casos de acidentes, em casos em que o paciente vem restringido, o paciente vem na tábua do SAMU, né? Realmente vem pacientes que vêm muito ruim pra gente, né? Então, aí você também pode fazer como mostra aí na tela, entrando primeiramente a cabeça. Porque esses pacientes que vêm acidentados, geralmente eles vêm com trauma inclusive de cabeça, pescoço, abdômen, né? Então se você for fazer um estudo de abdômen num paciente que vai fazer múltiplos exames, você pode perfeitamente entrar primeiramente a cabeça, né? Contanto que você, na hora de fazer ou na hora de executar o protocolo, você realmente deve informar a máquina que o computador que o seu paciente está entrando em decúbito dorsal, primeiramente a cabeça, para que ele faça a inversão necessária de todo o protocolo e você consiga ver as imagens de forma adequada, além de evitar confusão, é claro, né? Então é extremamente importante que você modifique ali no momento, entre primeiro a cabeça, você modifica o protocolo, tá bom? E você também pode manter no protocolo já entrando primeiramente a cabeça, não, o fit first, né? Aí é tranquilo, aí é só executar, tá bom? Mas isso varia de cada máquina, né? Tem máquina que você informa primeiro, o sistema assim mesmo, você informa o posicionamento e o protocolo é adequado a isso. No sistema GE não, dentro do protocolo tem o posicionamento do paciente, então aí você tem que mudar, tá bom? Nós temos agora aí na tela um outro posicionamento que é o decúbito ventral. Quando é que a gente faz esse tipo de posicionamento? Nós fazemos esse posicionamento em decúbito ventral, pode ser entrando com a cabeça, como mostra aqui, ou entrando com os pés, tanto faz, tá bom? Mas desde que esteja em decúbito ventral. Para que é feito imagens do abdômen nesse posicionamento? Geralmente, nós fazemos esse posicionamento porque alguns cálculos, quando eles estão entrando na bexiga, eles ficam ali estacionados no início ou no final do ureter. Aí eles dão uma enroscadinha ali para entrar na bexiga. Então
gera uma pequena dúvida para o médico radiologista se esse cálculo está dentro ou está fora da bexiga. Se você colocar o paciente em decúbito ventral, tá? A tendência de que esse cálculo vá para a parede anterior do abdômen. Se ele estiver dentro da bexiga, ele vai para a parede anterior do abdômen. E aí ele vai então para a parte de baixo, tá? Quando você faz o corte, você vai ver ele chegando na parte de baixo. E então você vai conseguir matar essa dúvida para o médico radiologista e também para o seu paciente. Muito provavelmente o médico solicitante vai mudar aí o seu modo de intervenção de acordo com esse resultado. Então é muito importante que você coloque o paciente de barriga para baixo. Muito provavelmente o médico radiologista, já bem orientado, não vai deixar isso escapar, mas você já pode ver que se você tem aí autonomia para fazer isso e você tem um cálculo entrando da bexiga que gera dúvida, você já deita o paciente de bruço e faz aí a aquisição só da área da bexiga, só da área da pelve.